E se a gente for fazer esse programa de novo daqui a 20 anos, eu acho que não vai ter muito fator novo não pra gente discutir. Eu acho que os fatores que a gente está discutindo hoje são os mesmos que a gente teria discutido se a gente gravasse esse podcast em 2002 e se a gente gravasse esse podcast em 92. Assim, gerir bem em termos de gestão de risco o teu portfólio ou ajustar uma base de dados para dado novo como isso, a empresa deixou de existir. Esse tipo de atuação sim, mas não interferência no modelo. Entendeu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Carol Oliveira, Head de Análise de Fundos da plataforma da XP. E hoje a gente vai falar de um tema super diferente aqui e a gente trouxe 2 especialistas para ajudarem a trazer um educacional para todo mundo que nos ouve. A gente tem hoje Marcelo Paixão, da Base, e Luciano França, da Vanguard, para falar sobre Factor Investing. Além disso, a gente tem aqui nossos 2 grandes companheiros, a Nath de Sá e o Rodrigo Gavioli, da área de Research da XP. Fala pessoal, tudo bem? Bom, prazer aí. Eu particularmente adoro o tema, então tô aqui preparado. Tô um pouco de intruso, mas vai ser bem bacana. Animada, vamos lá. Gente, eu acho que antes da gente começar, né, a falar o que é Factor Investing ou tecla SAP aqui, investimento em fatores, eu queria que vocês contassem, Marcelo e depois Luciano, como é que o mundo profissional de vocês começou e onde ele parou nessa ideia de investimento sistemático, investimento quantitativo, investimento em fatores, como vocês chamam aqui? A gente vai precisar aqui de uma clarificada depois. Bom, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, com a mesa assim tão bacana e gente interessada em fatores, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a história de fatores, aí como eu entrei nisso daí, né? Fatores tem 2 pais de fatores de risco, né? Um é um cara chamado Ed Thorpe, que era um matemático que ele foi a origem daquele filme Quebrando a Banca, né? Que ele desenvolveu uma forma de apostar, assim, usando um teorema de Kelly, né? Em cassinos e ele aumentava as chances dele de ganhar dinheiro. E depois ele foi para a finança. E o outro foi o pai do Value Investing, que na verdade é o Benjamin Graham, porque quando ele desenvolveu o Value Investing, ele não investia concentrado, ele investia em portfólios bem diversificados e ele não visitava a empresa. Ele fazia ranking das empresas, sem computação, naquela época, década de 30 nos Estados Unidos, e ele implementava portfólios diversificados, que na verdade é um pouco da origem do que se faz em fatores, né? E depois, na década de 70 e 80, isso se desenvolveu muito nos Estados Unidos, né? E aí, assim, fast forward aqui para o Brasil, aí no século XXI, a gente, com a economia, né, ficando mais estável e tendo mais ativos na bolsa, a gente começou a desenvolver isso, né? Eu comecei eu tinha uma gestora sistemática, que era a princípio, a gente não fazia Factor Investing para ações, mas a gente teve a ideia de incluir essa parte fundamentalista nos modelos a partir de 2010, e a gente lançou isso em 2012, que foram os primeiros modelos nossos, né? Depois dessa fase da princípio, eu tive numa outra gestora e depois, mais recentemente, a gente fundou a Base em 2020, né? E aí já com a 5ª versão dos nossos modelos que a gente tinha lançado lá em 2012 para ações no Brasil. Então foi um pouco esse o resumo aí. Bom, boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, minha trajetória é um pouco diferente nesse universo sistemático. Comecei minha carreira no BBM estruturando operações de crédito na ocasião. E na época que eu fazia isso, o mercado de crédito era muito líquido no Brasil, no meados dos anos 2000. E em banco de atacado, o cost funding muito mais caro, a gente precisava sofisticar um pouco as operações para de fato ter algum tipo de rentabilidade que conseguisse pagar o funding do banco. Então todas as operações acabavam sendo estruturadas com estrutura de opções, etc. E enfim, isso acabou sendo talvez uma primeira iniciativa aí, com esse universo de opções. Vou colocar isso aqui um pouco de lado e depois vir para o mundo mais atual, né?
tive uma passagem aí na tesouraria da Even, enfim, fiz a estruturação toda da parte de... Então fiz o follow da companhia, algumas emissões de 476, debêntures, CRIs, enfim, depois toquei toda a parte de área de M&A de sócios na companhia. Em 2014 eu fundei a gestora para revisitar esse portfólio de opções que tem um pouco desse princípio mais de gestão de sistemática. A gente sempre teve essa cabeça quando a gente montou a gestora de criar um fundo de tesouraria para de fato dar liquidez para um mercado que estava crescendo muito, que é o mercado de pessoa física e que estava buscando mais operações estruturadas, estavam surgindo as primeiras operações, primeiras estruturas de COI no mercado. Né? E isso tinha uma demanda muito grande para os market makers, então a nossa ideia era se posicionar como market maker. Dados os problemas estratégicos nesse sentido, né? Mas que viabilizaram esse produto lá atrás, mas de uma forma a gente começou a ter contato com o universo sistemático, principalmente no princípio de como fazer todo o processo de gestão dos books de opções, etc., que a gente sempre teve uma cabeça de fazer isso de uma maneira mais rígida, com menos discricionariedade, né? Então sempre foi nossa cabeça, quando é que eu faço um delta hedge, quando é que eu faço quando é que eu rebalanceio essas gregas, enfim, e aí, para tentar tirar esse viés humano decisório, puxa, será que eu faço isso agora? Então a gente começou a criar processos e eventualmente num desses e quando a gente começa a criar processos sistemáticos, você acaba indo muito mais para a academia, que é quem produz isso com muito mais velocidade. A academia norte-americana, principalmente, que é quem tá talvez anos na frente nisso. Né? Então a gente começou a ter contato com isso e talvez teve o primeiro approach, porque a gente já tinha fatores, é uma ciência relativamente antiga, mas assim, quando você senta na academia brasileira, principalmente, você vai sempre ver isso aí, vai ser um modelo de family friend que alguém vê no currículo do CFA, que alguém vê numa universidade, mas guarda na gaveta e pronto, né? Não se usa aplicabilidade, não se pega isso e bota uma aplicabilidade no mercado como tem acontecido mais recentemente, né? Então, e aí, uma curiosidade, em 2015 a gente teve um evento da Bloomberg, promovido pela Bloomberg, da Acadian, que é uma gestora sistemática de Boston, que faz fatorizar há anos, e eles vieram para o Brasil e trouxeram alguns exemplos, algumas demonstrações aí do que eles estavam fazendo, enfim, e a gente começou de fato muito mais como um entusiasta, um curioso, por estar fazendo isso no universo sistemático, a desenvolver alguns modelos nesse sentido dentro da gestora, e de 2015 até 2019 a gente acabou se dedicando a modelar uma série de coisas nesse sentido, e em 2019 a gente tomou a decisão de pivotar a gestora completamente para um produto novo, para um FIA long only, que é o que a gente faz hoje, né, dentro da gestora, que é uma estratégia de fatores não purista, né, que captura de fato o prêmio de risco como por si só, né, mas por isso no sentido sistemático de conseguir capturar um alfa de uma das pontas dos modelos sistemáticos de fatores. Não, é legal que você acabou talvez tratando, e aqui me parece que a gente tem duas histórias relativamente diferentes, né? Uma talvez que nasça mais nativa, quant, e a tua trajetória, pelo menos, não nativa, mas que foi implementando, né? Modelos e estratégias mais quantitativas aí no processo. E talvez até virando uma quase purista também hoje, quantitativa. E aí eu trouxe até, assim, eu fiquei pensando muito essa pergunta, né? A gente estava discutindo um pouco aqui no nosso warm-up aqui, essa questão do modelo, de quando ele sai dessa gaveta, quando que ele sai do papel de fato, e aí você começa a testar, começa a ver que isso pode dar dinheiro. Como é que vocês enxergam isso, né? Quando que você olha para o mundo acadêmico, vê um paper, vê um estudo, começa a implementar, quanto você acha que é prazo, eventualmente, até de começar a fazer backtest, isso, de fato, você olhar e falar, opa, tem dinheiro nesse negócio aqui, né? Tem valor, tem geração de valor nisso daqui. Queria ouvir um pouco essa construção, né? De sair do mundo acadêmico e vir de fato para a Faria Lima, né? Para o mercado financeiro, para gerar retorno para os investidores. Isso é importante. Tem alguns passos, né? O primeiro é você ter dados próprios, você montar banco de dados próprio. Você, obviamente, captura dados do mercado e depois, com esses dados, você tenta limpar o que tem aí de distorção e aí você desenvolve algo que, vamos dizer assim, com menos distorção. Por exemplo, vou dar um exemplo, distorção contábil, né? Todo mundo sabe que contabilidade não é exata, é uma forma de representar número, mas tem distorções ali. Então, você tem que
tratar esse tipo de situação. E outras, né, que existem. Então, a primeira coisa é ter banco de dados. Então, você tem que ter um prazo aí para você construir um banco de dados e você ter confiança nesse banco de dados. Depois, você tem também que montar as regras, né? Eu vou comprar e vender ação baseado no quê, né? Baseado em avaliação, baseado em crescimento. Então, você tem várias regras que você desenvolve, que você... Várias já tem, né, histórico, né, de ir bem, né, inclusive tem bibliografia sobre isso, né, e outras que você pode testar da sua cabeça. Então você tem essas regras, que são as regras, eu acho que, imagino, qualquer gestor usa, né, não só sistemático, mas no caso sistemático você tem como programar essas regras e testar fazendo o backtest, né. Aí uma vez nesse processo, é uma boa você testar para vários períodos, para uns períodos longos e outros mais curtos, e, se possível, para outros mercados. Então, você pode testar para o Brasil, você pode testar para outros mercados, tipo Inglaterra, Estados Unidos, ou Austrália, que a gente fez, por exemplo, e você vê se você tem resultado no teu backtesting para vários períodos no mercado que você vai negociar, e em outros mercados para te dar um pouco mais de confiança, né? Que você está meio no caminho certo. E daí, quer dizer, quando você cumpre essas fases, você começa depois a bolar o seguinte: bom, eu tenho banco de dados bom, tenho regras que funcionam para vários períodos, não só no meu mercado, mas em outros. Como é que eu vou montar a estratégia, né? Que risco vai ser, que formato vai ser um FIA long only, vai ser um long and short, vai ser, enfim. Aí você tem também essa fase de montar o produto e testar também durante o tempo. Então, assim, uma vez completadas essas fases, né, e você testando, né, e avaliando resultados, você começa a implementar, né, e também tem várias formas de implementar, e você vai acompanhando esse portfólio. Você acha que são semanas, meses, anos? Não, de experiência para você... Primeiro, assim, dado que se você tem o conhecimento, né, você tem que também adquirir o conhecimento, tem uma curva de aprendizado aí, né, porque tem o conhecimento teórico e tem o prático, né? Mas se você já tem o conhecimento, eu acho que são poucos anos, eu diria, para você ter alguma indicação, alguma evidência que você está no caminho certo, né? Até em complementariedade, acho que ele trouxe bastante elementos que a gente aplica também no dia a dia. Eu acho que o ponto principal é o que a academia te traz. Vamos falar aqui que é uma ciência, né? Mas a parte prática a gente gosta de chamar que é a arte, né? Porque não basta... O que é público, de alguma forma, se todo mundo debruçar naquilo, vai de fato conseguir replicar. E no mercado norte-americano isso é super desenvolvido, tem ETF de momentum, tem ETF de valor, tem ETF do fator que você quiser, né? Isso não tem aqui ainda, acho que talvez a gente evoluindo nesse mercado, isso talvez seja uma tendência local, também a gente ter esse tipo de instrumento aqui, não sei quanto tempo, mas isso são metodologias super transparentes do que é um processo de alocação em fatores nas suas devidas caixinhas, né? Acho que o que é o grande desafio para nós, para a Base, enfim, é como é que transformar esta ciência que é pública num processo mais, vou chamar, artístico, né? Sim. Porque se você usar a trivialidade do que está no paper, no final do dia você vai ter 10 gestoras sistemáticas com produtos idênticos, né? Então, e a gente já conversou sobre isso em outras ocasiões, né? São mindsets diferentes, são produtos diferentes que de alguma forma acabam sendo até complementares dentro do próprio universo sistemático, né? Porque você consegue ter até uma descorrelação nos próprios recessos de retornos que eles geram em relação aos benchmarks, porque às vezes tem uma casa que tem um viés talvez mais de valor, outra tem um viés mais de qualidade, outra mais de momentum. Então, cada uma tem o seu tempero aí. Tem o seu tempero e é diferente. E a dose que usa, né, de cada um, né? Sem dúvida. E é diferente quando você vai almoçar num restaurante italiano, você vai almoçar num restaurante francês e você vai ter boas refeições nos dois restaurantes. E no final do dia eu acho que acontece isso também no universo sistemático. E aí, até fazendo até uma volta aqui, é engraçado que a gente, dentro da plataforma, a gente faz monitoramento de vários fundos dentro da plataforma e de mercado. E a gente começou criando um peer de fundos sistemáticos, multimercados, depois fomos para sistemático, renda variável. Só que
acaba que por uma falta de base aqui no Brasil, você acaba colocando tudo na mesma caixa. E tem vários modelos dentro do mundo sistemático/quantitativo. Então, como a gente está falando hoje de fatores, queria que vocês explicassem o que é o investimento em fatores. E o que diferencia dos outros também? Dos outros sistemáticos, dos outros quaisquer... Dos outros sistemáticos, Tá. O que eu acho que é só um ponto importante que a gente não se diferencia muito de uma estratégia do value investing, porque no final do dia, todo mundo que faz o processo de stock picking, seja ele sistemático ou seja ele discricionário puramente, tem como dentro psicologicamente, e a teoria de finanças corporativas, comportamentais, enfim, quer comprar um ativo barato, que a gente vamos traduzir aqui para o nosso mundo de fatores, que é empresa de valor, né? De boa qualidade de balanço, que a gente vai chamar de quality aqui, enfim, cada um vai dar o seu nome, e que de alguma forma tem um catalisador de preço. O que é um catalisador de preço no nosso mundo? É o momentum, né? Então, de alguma forma, o que a gente consegue fazer sistematicamente é, ao invés de fazer um picking de 5, 10 ativos, porque é o que tem dentro de uma gestora discricionária com um time robusto, é o que você consegue de fato dar de atenção, de fato indo visitar a companhia, etc., que é um processo completamente diferente do que a gente faz, né? É você conseguir fazer isso numa larga escala e ter exposição a esses. Estou dando aqui um exemplo super simples, mas uma empresa barata, de qualidade, que tem um catalisador de preço, e a gente consegue, usando um fator que talvez o investidor de valor nem acredite que é o momentum, né? Mas que ele se beneficie em algum momento do ciclo operacional de vida de um ativo dele na carteira, né? Mas que de fato, se ele utilizasse mais, ele conseguiria até maximizar um pouco a tiro do portfólio dele, né? Então acho que é importante, talvez, às vezes, até clusterizar um FIA sistemático, botar ele no mesmo grupo, talvez, de um produto de valor, apesar de também ter as suas complementaridades, porque às vezes um gestor discricionário vai enxergar algumas coisas que os modelos não vão enxergar, até porque existem algumas coisas que são muito mais inerentes a cenários, a setores que, pelo menos dentro da nossa casa, não é uma coisa que a gente faça num ambiente mais micro, mas numa visão muito mais macro. Sim. O investimento em ações, em fatores, ele... Sim, você tem uma questão que é a questão do, por exemplo, o beta do mercado, que mede risco de ação, que era uma teoria do Capital Asset Pricing Model lá da década de 70, que o Fatores destruiu com essa teoria, porque ele diz o seguinte, olha, o beta da ação mede o risco da ação, só que essas ações, elas não entregam retorno que compensa esse risco que você está correndo. Então você tem que medir isso de outras formas, que aí desenvolveram lá o Family Friend esses fatores, né? Só que, como foi dito, né, os Value Investors já usavam vários desses critérios para selecionar a ação. Então, na prática, o fator de risco está fazendo um pouco do que os investidores fundamentalistas já faziam, só que eles fazem de uma forma sistemática. Além disso, é o seguinte, vários investidores fundamentalistas acabam não entregando... E é o seguinte, você mapeia esses fatores de risco e o que sobra do que você não mapeia é o alfa. Então, teoricamente... Vamos só tentar, calma. Vamos traduzir um pouco para um pouco. Pra galera não se perder. É isso, assim. Então, quando a gente fala, né, de beta, seria um ponto só de risco. Se a gente for entrar em vários fatores... Que é um ponto distorcido, vamos dizer assim. É isso. Então, a gente teria que segregar em mais... Pra não ficar, né? Pra você mapear os prêmios de risco que vão gerar aquele retorno relevante no futuro. Que poderiam ser, sei lá... valor, qualidade. Valor, qualidade. Momento. Então, assim, é só... Sim. Traz pra gente aí. Então, aí tem esses prêmios de risco que você usa esses critérios para selecionar as ações, para mapear, para você escolher as ações que vão gerar esse retorno associado a esse risco. Os analistas fundamentalistas usam muitos desses indicadores. Então, na verdade... eu acho que a grande diferença é que os fundamentalistas são mais concentrados, porque eles também selecionam as empresas com esses critérios e eles podem visitar poucas empresas, enquanto os sistemáticos, eles visam usar esses mesmos critérios, mas buscando um portfólio muito mais diversificado. Em vez deles visitarem a empresa, eles usam um portfólio diversificado em que eles têm uma convicção que eles vão acertar mais do que 50%. Ou seja, eles têm um edge de acertar um pouco mais do que errar.
Então, assim, na prática, é um pouco do mesmo, mas feito de forma diferente. O value investor prefere concentrar e talvez olhando mais até para o fator valor mesmo, que é o que ele... Talvez deveria estar usando para o alfa. Porque se o value investing não está gerando alfa além do fator de valor, ele não está cumprindo o trabalho dele. Sim. Porque isso o sistemático faz. E ele ainda vai ter a prerrogativa de visitar empresas, fazer isso de uma forma mais, vamos dizer... customizada, enfim. Eu não sei nem se customizada é a palavra, porque vocês procuram dar escala para isso e para os outros prêmios de risco, não é isso? Porque quando a gente fala do value investor, ele surgiu lá, enfim, talvez com Benjamin Graham, talvez o grande pai disso, lá na década de 30, quando o universo investível ele era super enxuto. Talvez... No mercado lá ainda, né? Né? Então, o processo, né, adotar um modus operandi de visitar as companhias, etc., era alguma coisa razoável. Né? Vou falar do mercado norte-americano, que é mais desenvolvido e talvez seja mais fácil de se entender. Dentro do principal índice norte-americano, o S&P 500, tem 500 empresas. Né? É humanamente impossível uma gestora conseguir visitar 500 empresas. Né? O que o sistemático resolve? Né? Conseguir, de alguma forma processualizada, né? Conseguir identificar dentro daquele universo de 500 companhias quais são, talvez, os top 10%, top 20% investíveis que vão ter um edge, aí, que vão ter um prêmio de risco no prazo X, né? Dado esse universo amplo de investimento, algo que o investidor de valor não consegue fazer. Né? Então você está decantando, né, o retorno de uma ação em diversos pequenos grupos. Isso. O que sobra, que não está sendo explicado por esses pequenos grupos, seria o alfa. É o alfa. E aí conta pra gente quais são esses pequenos grupos. Ou pelo menos os que mais tradicionalmente estão sendo usados, né? Isso. Acho que são uns 4, 5, talvez, os que são mais explorados ali. Então, o grupo mais antigo é o de valor, né? Sim. Que é o Value Investing, que você avalia empresas pelo... assim, o ranqueia, você quer comprar as mais baratas. Esse é o típico Value Investing. E aí tem várias métricas, né? Inclusive tem subgrupos em valor bem diferentes. Então tem métricas de valor que são diferentes de outras. Mas o primeiro é o Value Investing. O outro, que também foi falado aqui, que é muito importante, que também veio dessa área quantitativa, é momento de preço, né? Então você prioriza aquelas empresas que têm mais momento de preço num certo intervalo de tempo, né? Fala um pouco mais aí, fala de outros aí pra gente tem outros, talvez, que a gente nem acabe utilizando, mas acho importante falar, que é o fator que até super conhecido localmente, que é o fator de tamanho, né? Que a gente até tem ETF disso no Brasil, que é o fator de small caps, né? Então todo mundo fala, o índice de small cap subiu mais do que o Ibovespa hoje, etc. É um fator de prêmio, dado que o índice de small cap tem empresas teoricamente com market cap menor do que tem um IBX em Bovespa, enfim. Né? É um fator de risco talvez super antigo, enfim. Sim, um dos mais antigos. Não necessariamente... Posso falar uma coisa que é interessante? Claro. De tamanho? Foi bem bacana você falar isso, porque é o seguinte, tamanho, você ranquear empresas pelo tamanho e comprar as menores, tipo privilegiar small, mid cap em detrimento de large cap, nunca funcionou bem no Brasil até 2017. Então, assim, da primeira versão que a gente montou aqui não funcionava e para vários outros países fora dos Estados Unidos não funcionava. Por quê? Porque muitas vezes a empresa pequena era aquela que tinha sido média e foi mal e estava próximo de quebrar e virou pequena. Não era a empresa... Tava no caminho contrário, né? Não é que ela era pequena. Não era a empresa nascente, nova, que estava crescendo mais. E desde 2017, provavelmente porque teve alguma mudança de produtividade, tecnologia, o que seja, nasceram outras empresas e esse fator de tamanho passou a funcionar mais no Brasil. Também teve, né, queda de juros, enfim, esse fator hoje em dia funciona no Brasil. E qualidade? E low risk também. Sim. Eu tô aqui querendo vários. A gente tá aqui puxando... eu gosto muito vocês sabem bem, né? Eu gosto muito do fator de baixa volatilidade, até porque foi uma defesa de tese no mestrado, foi exatamente sobre o fator de baixa vol no Brasil, né? Tentando evidenciar alguma coisa que já existe há muito tempo e existe, eu acho que é um fator meio que fascinante, porque deixa até um fator, é meio que uma anomalia, né? Porque vai contra qualquer tipo de modelo econômico que, às vezes, grandes gestores de valor seguem, né? Que é o... Ali, baixa vol é que destruiu o beta. Porque o beta dizia o seguinte, quanto mais risco, mais retorno. Uhum. Mas não é assim. O retorno que você pode aferir investindo em ação de mais risco,
não compensa o risco que você está correndo. Ou seja, a ação de mais risco não gera retorno por unidade de risco, assim, realmente que vale a pena. E empiricamente no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, o que a gente observa bastante no baixo risco é que você tem ou em qualquer tipo de... Não importa o beta da ação, você vai ter retornos médios por substratos de beta, vamos dizer assim, que são meio que constantes. Se a PM chega a ser uma linha reta, né? Ou seja, se eu tiver um portfólio de beta meio, um portfólio de beta 1, um portfólio de beta 1,5, né? Ou seja, até para traduzir para quem tá nos ouvindo aqui, quanto maior o beta, teoricamente maior o risco da ação, maior a sensibilidade dela aos movimentos da bolsa, né? Não adianta você criar esse portfólio de beta mais alto, que no final do dia, ou no final de um período X, você vai ter retornos equivalentes do portfólio de mais alto beta com o portfólio de menor beta, né? Então, para que eu vou correr mais risco se eu posso ter um portfólio muito mais consistente, mais constante em termos de retornos, né? E no Brasil essa relação é até decrescente, né? Quando a gente observa empiricamente. Acho que não sei se vocês observam isso lá, mas são os dados que a gente tem dentro de casa. As ações de mais baixo beta têm retornos absolutos melhores do que as ações de mais alto beta. Então, no proporcional ajustado a risco, isso acaba sendo ainda mais relevante, podendo seja por Sharpe ou Information Weight, enfim. Sim, principalmente mais recentemente. Até por isso que o size começou a funcionar também bem, né? Ação mais risco, mas na verdade está entregando retorno condizente. Então eu acho que nessa primeira parte a gente consegue ver que existem diversos fatores, e aí uma diferenciação é também quais indicadores dentro dos subfatores são utilizados para montar o modelo e quais fatores são utilizados para montar o modelo. Então já começa aí a diferença. Cara, fundo de fator é a mesma coisa? Não, porque a modelagem, ela importa bastante aqui nesse caso. As N métricas que você tem, por exemplo, dentro do grupo de valor, como foi bem dito aqui. Você tem valor, o que é valor? Você pode medir de N formas, tem 10, 15 formas de se medir valor, né? Qual que é a certa, qual que é a errada, qual que é a melhor, qual é a pior. Enfim, vai muito de novo, da arte do gestor e de como é que ele percebe que aquele subfator, vamos dizer assim, aquela característica do ativo, como é que ele se comporta naquela economia, enfim. Eu acho que um trabalho que a gente sempre fez, eu acho que eles fazem lá, é de fato, poxa, eu queria um modelo aqui, nossa, funciona muito bem aqui no Brasil, pô, aplica no resto do mundo, vê se funciona também, né? Isso pra gente é crucial, porque se não tiver essa tem uma pervasividade, né? Isso aí. A sincronia, né? Tiver ali todo funcionando aqui no global. Tem um livro de fatores que o cara criou essa palavra pervasividade, funciona no mundo inteiro, né? Eu só vou fazer uma ressalva aqui, exceto no Japão, que nada funciona no Japão. Na China é complicado também. Se tem essa pervasividade, realmente você criar um modelo que é sustentável, que vale a pena se implementar, né? Acho que respondendo até uma das perguntas lá do começo, né? Quando é que você toma a decisão de implementar um modelo novo, enfim, né? De fato você criar, e acho que tem uma curva de crescimento aqui que os engenheiros adoram, que enfim, eu trabalho na empresa de engenharia, então eu sei um pouco disso, não sou engenheiro, mas é a curva S, né? Então você tem um começo ali mais de estudo, etc. Depois você tem você avança muito e começa a desenvolver as coisas com mais velocidade. E depois você entra num ambiente que você começa a ter inovações, mas elas são muito menos relevantes do que quando você criou o produto em si lá atrás. Então você vai ter uma versão, vou fazer uma brincadeira aqui, né? Você tem o Windows 10, não é muito diferente do que era o Windows 95 em termos de layout ali. Talvez o código-fonte seja, mas você, em termos de usabilidade, é a mesma coisa. Então, para o usuário final, não acaba percebendo muito quais são as grandes diferenças. Mas em termos de código-fonte, a gente pode ter mudado muita coisa para ter aquele produto final igual, né? Tem uma outra questão que é os fatores, eles te ajudam a escolher ações boas para comprar e ruins para vender, e eles têm um retorno, vamos dizer assim, anômalo, maior que o mercado em geral. Por quê? Por conta, principalmente, da questão comportamental e de você também estar disposto a tomar aquele risco. Então, ele vai gerar aquele retorno porque ele tem risco. E no curto prazo, às vezes você até está com retorno negativo, né? Então, a questão é que é uma anomalia comportamental, mas que está ali, que segue ali, porque a maioria das pessoas não está disposta a tomar aquele risco de uma forma inteligente, quer dizer assim, de uma forma diversificada, trabalhada, para você tentar buscar aquele retorno. E a outra questão é o seguinte: eles são muito variáveis ao longo do tempo, então depende do estado da economia. Se a economia está em crescimento,
com inflação, ou esse crescimento sem inflação, ou está, uma economia, por exemplo, em crescimento negativo, né? E tem algum regime que você acha que performa melhor? Por exemplo, né? A gente sabe que há muito tempo a gente tem ficado num regime global meio parecido, e o Brasil não foge muito disso. Você acha que tem um regime ótimo para... Ou você vai adaptando o modelo? Depende do fator, né? Por exemplo, o valor vai muito bem em economia que está saindo de recessão, né? Principalmente alguns subgrupos de valor. Eu vou dar nome aos bois, né? Se você fizer o ranking das empresas por preço-valor patrimonial, você vai ver que esse ranking não tem um resultado tão consistente ao longo do tempo, mas vai muito bem quando a economia está saindo de recessão e expansão. Já se você ranqueia por EV/EBITDA, preço, lucro, você tem uma performance mais constante, mas nesse estado da economia saindo de recessão, ela já não é tão boa. Então depende do indicador, depende da família. Por isso que é bom você ter várias e testar e tentar muitas vezes ter um equilíbrio de exposição em várias, né? Gente, eu acho que a gente tá aqui... eu tô com 2 cientistas, né? São gestores, mas são cientistas. Então eu vou aproveitar aqui para perguntar um pouquinho mais sobre a gestora de vocês, mas quando a gente falar de processo, eu tenho um monte de coisa para perguntar, até para eu pegar o processo de análise de fundos da plataforma, gente, é sistemático. Ainda não estamos nesse nível de sofisticação, mas vamos chegar lá. Mas é super sistemático, tem nota, ranqueamento. Em termos de gestora, como é que está estruturada hoje a Base? Como é que está estruturada a Vanguard? E como é o processo de vocês? A Base, ela está associada à ZQuest, né? A gente divide... A Base, ela foca na área sistemática de gestão, né, da ZQuest. E a ZQuest nos ajuda também a distribuir o produto, né? Agora, a parte de desenvolvimento e gestão, ela basicamente segue aqueles processos lá que eu comentei, né? De um pessoal trabalhando na base de dados, um pessoal de tecnologia trabalhando em captura de dado, né? E tratamento de dados. Hoje em dia nós somos 7 pessoas, né? Então, assim, tem um pessoal de programação focado em captura e tratamento de dados. Uma vez que você tem o dado tratado, tem um pessoal que fica mantendo a biblioteca de indicadores, que são os sinais, né, que você vai ajudar a fazer o ranking. E a partir dessa biblioteca de indicadores, esse aperfeiçoamento é pessoal de tecnologia e programação e também de modelagem, né? E daí você tem a parte de sistemas da Base, que você tem todo o sistema de fazer backtesting, né? E construir as estratégias. Então tem 2 formas, né? Uma usando família de fatores que a gente comentou aqui, e uma usando machine learning, que não usa essa parte de famílias, né? E daí tem um pessoal que trabalha tanto no desenvolvimento da estratégia como na gestão dos fundos, né? Que é o pessoal de gestão / pesquisa, vamos dizer assim. Então é um pouco essa organização. Aí a gente tem 3 fundos locais, que são o long bias, o FII, o long and short. Então tem acompanhamento desses fundos, a parte de gestão que acompanha. E a gente tem um fundo global lá fora também. Enfim, é um pouco essa organização. Acho que as estruturas elas são similares, mas tem as suas ligeiras diferenças, né? O que a gente acabou desenvolvendo e a gestora foi crescendo a equipe ao longo da história, né? Com o crescimento do IUM, enfim. Hoje nós somos em 6 pessoas, e a gente tem um núcleo de gestão mais rígido, que somos em 3, e a gente criou um núcleo de research, que são outras 3 pessoas. O núcleo de research nem fica dentro do escritório, ele é apartado, quem toca é um professor da FEA de Ribeirão, da USP, né? Ele tem 2 analistas lá auxiliando no dia a dia dele, né? O pessoal que dá suporte à coleta de dados, enfim, para ele fazer. Mas só que ele não é um cara que vem da cadeira de fatores, né? Então o nosso viés aqui em gestão ele é muito mais de fatores, que é quem de fato deu origem ao que é o produto hoje, mas ele tem um viés muito mais de machine learning, de redes neurais, etc., que são elementos do universo quantitativo que pode ser incorporado a esse mundo ou não, né? Então o que a gente acha que é importante é ter essa heterogeneidade no time para pensar diferente e de alguma forma trazer
retornos descorrelacionados ou pensar em estratégias correlacionadas dentro do próprio mundo de fatores, né? Eu acho que sempre com esse viés, né? A gente sempre foi super sistemático, é isso que a gente se pôs a fazer, mas se a gente conseguir trazer elementos de outras ciências que fazem parte desse mundo para aperfeiçoar o produto que a gente tem vigente hoje, né, os produtos, não tem por que não trazer. Então a gente tem essas duas células que de alguma forma se relacionam num comitê de investimento para tentar inovar e trazer coisas novas, né? Mas, de novo, acho que o mundo de fatores ele é um mundo que teve uma velocidade de desenvolvimento muito rápida nos anos 90 e 2000, né, que de alguma forma está um pouco mais flat agora. E se a gente for fazer esse programa de novo daqui a 20 anos, eu acho que não vai ter muito fator novo não para a gente discutir. Eu acho que os fatores que a gente está discutindo hoje são os mesmos que a gente teria discutido se a gente gravasse esse podcast em 2002 e se a gente gravasse esse podcast em 92, né? Então, os modelos não são o processo inovativo de modelos, como a gente já tinha falado antes, eles não seguem numa velocidade de alta frequência, talvez como a gestora sistemática de alta frequência, talvez tenham que ficar cada vez mais reciclando modelos. São modelos de muito mais baixa frequência que precisam. Então a dinâmica, a velocidade que acontece dentro de uma gestora de fatores, ele é diferente de uma gestora quantitativa pura, vai. E aí, complementando o que a gente faz aqui, a gente tem um FIA Long Only, né, que é um fundo que tem um pouco mais de 3 anos de história, que começou em agosto de 2019, e a gente tem um fundo aproximadamente com 8 meses de vida, que é um fundo de previdência, que é uma proxy ali, tem uma espinha dorsal, que é o que dá origem à alocação em ações, né, a parte longa da estratégia, e esse fundo de previdência, ele tem uma volatilidade alvo de 10%, e a gente fica gerenciando em renda fixa e essa parte variável para ter essa vol alvo de 10%. Legal. Bom, vocês falaram um pouquinho do restaurante, agora eu quero saber um pouquinho do processo e do tempero, né, de cada um de vocês. Então, se vocês puderem explicar um pouquinho. Eu acho até que eu quero complementar. A gente lá na plataforma, como eu falei, a gente tem esse modelo de análise de fundos que a gente criou uma fórmula que ranqueia os fundos com dados qualitativos e quantitativos e roda um modelo para dizer quem fica melhor em cada classe de seu investimento. Para mim, hoje, para o meu time, o que mais dói na gente é montar a base. Rodar a modelagem e ranquear é fácil, mas a base, a gente fica muito tempo fazendo a sanitização, porque tem muitos dados que não são públicos ou não são estruturados, como o Marcelo estava falando. Do processo de vocês, o que é mais difícil? O processo, o mais difícil, eu acho que no nosso negócio é ter gente boa e tá sempre aprendendo novas coisas, né, e aplicando de uma forma, assim, intelectualmente honesta, entendeu? No sentido de você não tá tentando copiar, você tá tentando desenvolver alguma coisa relevante e assim, que dê resultado relevante, né? É isso, na verdade. Agora, o processo em si, de novo, você tem que investir muito nessa parte de ter dado, e aí como você trata o dado, e aí como você constrói esses indicadores para ter o sinal, como foi comentado aqui. Se você usar um sinal genérico, você pode investir lá nesses ETFs genéricos. Eles vão dar até um retorno talvez melhor que o mercado, mas não vai ser grande coisa. Então você tem que tentar assim, trazer algo para a mesa e desenvolver algo próprio, né? Melhorando esses indicadores, por exemplo. Então, tem um trabalho constante em melhorar os sinais. Uma outra parte logo depois é você tentar ter alguma inovação também em como você vai combinar esses indicadores, né? E como você seleciona os que vão participar, né, da estratégia e como você combina esses indicadores. Por exemplo, a gente agora acabou de lançar uma versão do nosso modelo, que é a 5ª versão, que a gente nem acredita tanto. Assim, tá tão melhor do que a anterior. E na prática é o seguinte, é um negócio básico. Quanto dá o CDI nos últimos 20 anos do Brasil? Deu 8 e poucos por cento. Quanto dá uma NTNB de 10 anos? Dá 12% com 10 anos de duration. Uma NTNC, ela com IGPM dá, sei lá, 13% ao ano. A gente quer dar, por exemplo, no nosso long bias, com uma vol
desse tipo de 12, a gente quer dar 25 ao ano, líquido para o cotista, né? Depois de performance, tipo, entre 23 e 25. A gente acha que nesse modelo a gente consegue fazer isso que a gente lançou agora. Então, são coisas assim... Então, assim, se a gente... então, a gente fica um tempão, em torno de 2 anos, para melhorar o que a gente tem e lançar uma nova versão. E, de vez em quando, não sempre a gente consegue. Às vezes, o ganho é residual. Mas, às vezes, a gente consegue o que a gente chama de um breakthrough. A gente acha que, por exemplo, agora, nessa nossa versão, a gente conseguiu algo realmente muito relevante. Enfim, é um processo, né? Que tem idas e vindas e... Enfim. Tô só até fazendo um link com a minha outra pergunta. Não é que o modelo expira, enfim. Sempre entra um novo no lugar. Uma melhoria, vamos colocar assim. Tipo a Apple que lança cada vez um iPhone. Uma forma um pouco diferente de você escolher o indicador. Primeiro, de você melhorar o indicador, de você escolher e combiná-lo numa nova estratégia. Então, por exemplo... Essa nova versão nova, como é que ela surgiu? Momentum em Covid estava com muito risco, muita vol, muito retorno, mas muito risco. E estava impactando as outras famílias, né? Então a gente fez um estudo grande aí de fazer assim, como a gente vai definir o tamanho de Momentum e o tamanho das outras fatores de risco e os indicadores dentro deles, né? Então a gente fez um trabalho de asset allocation aí novo, que parece que é promissor, assim. Enfim, tem formas de você construir, né? Você falou da Apple, né? Do iPhone novo. Se você pegar o iPhone 14 e botar um iPhone 7 do lado, você vai ver que as coisas são muito parecidas, né? Tem melhorias, de fato tem, mas elas são marginais. Eu acho que esse é o grande espírito de fatores. Quando você lança um primeiro iPhone, é uma revolução no mercado. Né? E dali para frente, as versões novas, elas são... pequenas evoluções ou pequenos passos que você tinha da versão anterior. Eu acho que acontece a mesma coisa no nosso mundo, né? Não é que você vai ter um iPhone e amanhã você vai ter um celular holográfico aqui. Sim. Você tem que... Então as coisas são passo a passo. Não vai ter essa inovação de criar assim, um iPhone novo, um produto novo, né? E acho que para as grandes dores que a gente tem dentro de casa, e eu acho que acontece em todas as histórias sistemáticas, mais nas quantitativas do que nas sistemáticas, é o que a gente chama um pouco de overfitting, né? Porque quando você cria um modelo e fala, isso é muito bom para ser verdade, é porque de fato a gente começa a criar modelos e aí você dá peso para as coisas. Por que esse peso é bom? Por que tá certo? Por que não tá certo, né? Será que eu não tô dando pesos para de fato criar um cenário passado que seria positivo, né? Será que esse cenário vai se repetir no futuro? Então, essas são as grandes dificuldades dentro de uma gestora mais quantitativa, né? Mas acho que acaba refletindo numa gestora de fatores também, porque tem alguns princípios que a gente acaba aplicando dentro do nosso mundo, né? Vou dar um exemplo, não é de fato que a gente faz lá dentro, mas quando eu tenho ali um portfólio de momento e um de qualidade para investir, vou fazer 70% em momento e 30% em qualidade. Por quê? Porque foi bom nos últimos 20 anos. Quer dizer que vai ser bom nos próximos 20 anos? Não necessariamente, né? Então, não basta você olhar o que foi bom para trás, porque vai ser bom para frente baseado num modelo de scoring, ou num modelo de ponderação, enfim. Tem que ter um pouco mais de sofisticação e para tentar reduzir esse overfit, não ter risco de fato você colocar, o melhor mundo teria sido 82,5% em momentum e 17,5% em qualidade. E você bota esses impulsos lá porque foi bom no passado. Isso é o começo para dar errado. Isso não deve se fazer. Isso é muito importante, né? Quando você tenta avaliar uma melhoria que você quer implementar, ela tem que ser estável ao longo do tempo, não só naquele mercado, em outros mercados, em vários cortes do tempo. Então você tem que testar de uma forma, de novo, honesta, intelectualmente. Você não pode tentar, macetar dado passado, escolher o que foi melhor no passado. Isso daí é no, né? Não pode fazer isso. E tem que tomar cuidado com os fatores que não são fatores, né? Com as características que não são fatores. Eu gosto de dar um exemplo, uma brincadeira, e eu não lembro onde é que eu vi isso, mas acho que eu estava lendo um livro de fatores uma época e tinha um exemplo de um professor fez uma apresentação numa universidade e ele criou um portfólio ali com base num fator e mostrou o gráfico que era sensacional, era o melhor investimento que acontecia, dava 3 vezes o S&P, né? E por um acaso eram as empresas que começavam com a letra S, né? E até brinco, se você comprasse as empresas que começavam com a letra A nos últimos 20 anos, você chegava muito dinheiro com a Apple, com a Alphabet, com a Amazon, né? Enfim,
Então, sim, é uma grande uma Sensacional correlação. isso. É uma característica, mas que não tem nexo algum, entendeu? Mas teria dado dinheiro. Então, pô, vou comprar as pessoas começam com a letra A, vou começar com a letra S. Enfim, é um fator. Não deixa de ser. Tem que ter uma racionalidade econômica por trás. Você não pode usar qualquer regra só porque você viu que no dado, por uma coincidência, deu certo e você achar que isso faz sentido, né? Tem que ter racionalidade. Como alocador, eu queria que vocês me ajudassem e dessem um pouco a opinião de vocês. Quando a gente está pensando num portfólio de bolsa, né, de renda variável, alocação via fundos, invariavelmente a gente vai cair numa maioria dos fundos long only, eventualmente, né, que são fundamentalistas e tudo mais, acho que é a grande maioria da indústria. Aí a gente tenta ali diversificar um pouco, talvez pensando num long bias, o cara que vai trazer algum tipo de proteção, enfim, algum tipo de hedge para o portfólio. O que eu e a Natália a gente estava até conversando, e eu queria entender se vocês concordam, discordam, refutam, será que então eu posso, quando eu estou pensando numa alocação em fundos de renda variável, pensar que os fundos que tem modelos de fatores como principal driver, eles vão de fato diversificar também o meu risco melhor? Porque eu vou imaginar que esses fundos fundamentalistas mais tradicionais têm um peso maior ali no valor, e vocês vão pesar igualmente ou não, mas vão dar peso para outros fatores. Eu tô falando uma besteira muito grande, ou seja, eu posso considerar que um fundo de fatores provavelmente, se ele dá peso inclusive para outros fatores que esses caras ignoram, né, ou botam tudo numa caixinha só, eu vou estar diversificando um pouco o risco da minha parcela em bolsa, em renda variável? Sim. Até por ser menos concentrado, normalmente. Exato. Sim. A maioria dos gestores... Sem ser clubista, né? Sem puxar para... Não, é verdade. Não, mas é verdade. A maioria dos gestores, assim, tem gestores excepcionais, fundamentalistas, mas eles seguem uma linha, né? Então, eles se sentem mais confortáveis em adotar um estilo de investimento. Então, às vezes o gestor é valor com qualidade. Então, ele seleciona a empresa barata, mas que tenha rentabilidade, tenha vários atributos de qualidade. Ou ele é crescimento com qualidade. Então, tem que ter crescimento, mas tem que gerar caixa. Então, eles escolhem alguns estilos. Enquanto, né, nós, assim, em fatores, a gente... mapeia esses estilos que dão certo. Em geral, a gente usa peso igual e tenta diversificar em todos os estilos que dão certo. Então, inerentemente, mesmo no long only, você vai estar mais diversificado que na maioria dos fundos fundamentalistas long only. No long bias, já é uma diversificação maior ainda, porque você vai ter o long only de fatores, que já é mais diversificado, mais o long and short de fatores que não... ele não tem tanto beta tanto risco de ações. Então você ainda combina ali uma parte de proteção com muita diversificação, porque é o long and short também de fatores, entendeu? Acho que é importante colocar, a gente já falou isso, o gestor de valor, ele toma risco discricionário, né? Ele visita a companhia, ele está próximo do C-level, né? Esse é o tipo de coisa que a gente não faz. E quanto menor exposição eu puder ter numa empresa, melhor. Porque a empresa ela é um meio, ela não é um fim, né? Pô, por que você está comprado em Ambev? Porque ele é um meio de eu ter uma exposição em qualidade, por exemplo. Né? Mas por que você tem 5% de Ambev? Talvez porque ela tenha outras características, né? Momentum, valor, baixa volatilidade, enfim, que façam com que ela tenha um peso maior dentro do meu portfólio. Mas eu não queria ter tanta exposição assim dentro de um ativo. Eu preferia ter 100 ações dentro da minha carteira e ter 2, 3% no máximo num ativo. Não quero ter idiosincrasia, não quero ter risco específico de companhia, né? A companhia sempre é um meio para eu estar num grupo. No final do dia, falando numa linguagem mais fácil, se eu estou comprando o setor de materiais, ou se eu estou comprando o setor de utilities, ou se eu estou comprando o setor de real estate, eu quero que tenha o máximo de empresas possíveis ali dentro para eu estar naquele risco setorial. Eu não quero que, rompeu a barragem da Vale, e agora? Né? Rompeu a barragem da Vale, é 100 avos no meu portfólio, não tem que ter relevância dentro. Você teve um resultado excelente em Fleury. Tá bom, tem lá um pouquinho no nosso fundo, não é isso que tem. Eu não tô. Diferente de um cara que, por exemplo, tem 15% do fundo em Vale, que tem 15% do fundo em Fleury. Então, esses fatos são relevantes para ele, né? Então, o charme, né, do investimento sistemático é você conseguir ter portfólios
muito mais robustos em quantidade de ativos para, de fato, estar exposto às características que geram os retornos, os fatores de risco de fato que vão gerar o retorno que você está tomando daquele risco específico que você está se propondo a colocar no seu portfólio, né? Então essas são as grandes diferenças entre os dois estilos, vamos chamar assim, de gestão, né? Porque assim, a gente aqui, até quando faz análise, é muito engraçado. O sistema solta uma nota, eu falo, tá errado. E vamos debugar. Aí a gente começa a olhar o que aconteceu. Ou era uma base de dados corrompida, enfim. Ou então é uma nota meio que surpresa mesmo. Você fica, caramba. E aí você vai conversar com a gente. Entre o julgamento humano, né? Exatamente. Fala, não, tá errado, vamos debugar. E vocês, por acaso, a gente confia bastante no processo. Então, geralmente, muitas das coisas são erro de base de dados. Mas vocês colocam a mão no portfólio? Ou o modelo é 100%... O modelo é mais um guia ou, de fato, ele é o processo de investimento do começo ao fim? Porque aí ele vai estar suscetível a um Joesley Day, agora Jeff Day, né? Já estão chamando do Jeff Day. E aí? A gente não coloca a mão no... Tem uma história interessante sobre quant nos Estados Unidos de fatores, né? Que foi o próprio... em 2007, um pouco antes da crise de 2008, em agosto de 2007, eu me lembro muito bem porque a minha filha nasceu naquele mês, e você teve uma crise no mercado todo que estava antecedendo um pouco a crise de 2008, né? Então, tinha as mesas de tesouraria que elas estavam se livrando de posição porque elas estavam nos bancos porque estavam com problema em crédito, né? Já no início, já lá em agosto de 2007. E daí, os fundos de fatores estavam comprando ações de qualidade, de retorno, né? Começaram a sofrer e ficaram pensando, e sofreram muito naquele mês. Como é que ativo bom, de qualidade, de momento, tá perdendo mais do que ativo ruim? Por quê? Porque justamente quem estava com problema estava vendendo os ativos melhores, né, para gerar caixa, para cobrir prejuízo em outros lugares. E naquela época, eles pensaram o seguinte, depois eles escreveram sobre isso, o que eu vou fazer com o meu portfólio? Se eu acredito nele, ele só está caindo durante várias semanas, né? E daí, o que você pode fazer? Você pode, eventualmente, enxugar todo o portfólio para enxugar o risco. Então, esse tipo de atuação, que não é interferir no modelo, mas é, por exemplo, enxugar um pouco, no caso era long and short, o grau de alavancagem do portfólio, para reduzir um pouco, né, a volatilidade. Isso sim é interessante. Ou, eventualmente, por exemplo, você tem uma empresa que ela foi comprada por outra, ela está na tua base. O que você vai fazer? A partir daquele momento, você tem que excluir aquela empresa porque ela não está mais na tua base. Enfim, são assim, atuações nesse sentido de tentar assim, gerir bem em termos de gestão de risco o teu portfólio ou ajustar uma base de dados para dado novo como isso, a empresa deixou de existir. Esse tipo de atuação sim, mas não interferência no modelo, entendeu? Porque no final do dia o modelo é uma receita de bolo e você tem que seguir a receita de bolo, né? Se você começa a botar um pouco mais de pitada de sal, ele deixa de ficar exatamente, ele ficava igual nos últimos décadas que você fez aquele bolo, que é de fato o que dá endosso ao que a gente faz aqui, né? Quando você cria um modelo, acho que o grande charme do que a gente faz é você ter um endosso de um backtest de décadas, seja no Brasil, seja lá fora. Quando você replica o modelo lá fora, quando você tem 50, 60 anos de base de dados para poder fazer esse tipo de ensaio, né? Pô, durante 60 anos eu não fiz nada, né? Quando eu pego, nossa, que bonito. Poxa, mas lá em 2008 aconteceu uma crise, lá em 89 aconteceu uma crise. Vamos voltar lá e vamos fazer alguma coisa? Não aconteceu isso quando você fez o backtest. Por que agora você vai fazer? Se você fizer agora, pega o backtest, rasga e joga fora. Então rola uma certa ortodoxia mesmo, sim, seguir o modelo e... Com esse tipo de atuação para avaliar essa questão de gestão de risco, né? Mas você não interfere no processo decisório, né? Que você já implementou no modelo. Mesmo quando tem que comprar Oi, né? Exatamente. Não, porque o ser humano tem uma capacidade muito boa de explicar as coisas ruins que aconteceram depois que elas acontecem, mas ela não tem a capacidade de explicar as coisas ruins quando elas estão acontecendo, né? Até porque você não tem uma visão, né? Mas cenário, depois é tudo muito claro. Nossa, veja bem, em março de 2020, o Covid veio e a bolsa ia cair 50%, era muito claro, muito óbvio. Pô, isso era muito claro, muito óbvio, porque todos os fundos despencaram, né? Então não era muito claro, não era muito óbvio, né? Se fosse assim, então
Você deveria, talvez em fevereiro, ter tomado alguma atitude em relação a isso, né? Ou em janeiro, que seja, né? Então, nesse processo, o que as pessoas fazem muito é tão fácil explicar, então, vamos fazer esse processo aqui que teria feito lá em 20, em 2008, etc. Você começa a querer interferir num passado que é facilmente explicável, porque as coisas já aconteceram, né? Mas quando você está no mundo real, ao vivo, vamos chamar assim, não tem essa clarividência toda, né? E aí passa a ser um processo discricionário, deixa de ser sistemático. Então, sistemático é aquilo lá que você roda e replica ipsis literis, com as devidas ressalvas. Pô, teve um ativo recente que aconteceu a mesma coisa, foi adquirido e ele virou um CDI ali, né? Tinha lá um preço que ia ser setado, que era corrigido a CDI, enfim, pô, ficar com esse ativo no fundo é caixa, então pega o próximo da lista, né? Não tem Sim. porquê. Sim. Só puxar, Marcelo estava falando, da gestão de risco, que acho que é um ponto bastante importante que a gente não citou ainda. Então, nos fundos normais, né, já é normais, entre aspas, né, nos fundos de processo não sistemático, vamos colocar assim, né, já é super importante a gestão sistemática mais ainda. Como é que entra a gestão de risco na hora de montar a receita? A gestão, essa parte, ela é intrínseca do processo. Então, quando você vai construir o portfólio, assim, de fatores sistemáticos, você já busca uma diversificação máxima, né? Então, se você tivesse que elencar o critério mais importante dessa parte de risco, é o seguinte, buscar a atuação, né? Buscar a exposição em todos os fatores que geram rentabilidade anômala, boa no futuro, e diversificar ao máximo fazendo isso. Então, quando você monta o portfólio com esses critérios, você já vai lá, né, quando o output desse processo já é algo que considera uma grande diversificação em termos de ativo, grande diversificação em termos de setores, né, pesos assim, equilibrados nos fatores de risco. Então, já tem esses atributos, né? O conceito de expor o portfólio a fatores, acho que o risco é algo até prévio à criação dos modelos. Então, eu ousaria dizer que a gestão de risco no universo de fatores, ela é, no dia a dia, mais fácil do que de uma gestora de valor. Porque toda a conceituação de risco, ela foi previamente formatada quando você criou seus modelos. Não tem nada, né? que aparece uma luz vermelha, assim. Pode aparecer, porque você tem que acompanhar a dinâmica do que você tem de bandas para cada um dos fatores de risco que você acompanha, para cada um dos modelos, e entender se aqueles modelos estão seguindo o que você tinha como bandas de risco, vamos falar de uma maneira mais genérica, né? E se eles estão respeitando aquele processo, né? Dentro dessa normalidade, e não tendo, óbvio, nenhum tipo de risco de cauda de mercado que a gente esteja presente, a gestão de risco ela é super simples nesse processo, porque ela já é parte da conceituação trazer elementos de fatores para gerir risco, né? Por exemplo, o que a gente tem como premissa no nosso produto é ter um portfólio que tenha como alvo uma volatilidade em torno de 300 basis points ou 3 pontos percentuais abaixo do índice, né? O que a gente observou ao longo de 3 anos? A gente tem um fundo que teve praticamente 9 pontos percentuais abaixo do índice Óbvio que teve risco de cauda, teve evento Covid, contaminar a amostra. Como é que está nos últimos 12 meses? Está em torno de 3 pontos percentuais, como foi parametrizado. Então, o beta está em torno de 0,65, que é o que a gente esperava ter. Então, a gente tem um FII aqui que tem um perfil de comportamento de risco parecido com fundos long bias, né? Então, quando você olha a gente acaba clusterizando muito mais com fundos long bias. Então, em termos de retorno, num primeiro quadrante. Então, é isso que a gente planeja para fazer e é isso que o produto tem entrega. Então, essa relação risco-retorno, né, e consistência, acho que é um tripé quando você cria um produto como esse, ela tem que, na origem, estar bem formatada. E qualquer tipo de sofisticação que você faça no modelo, você tem que voltar nessa origem e entender se tem algum tipo de impacto relevante para você não ter nenhum tipo de alteração de rota. E deixa eu perguntar, como é que tá, assim, conta um pouco dos produtos que vocês têm hoje nas gestoras, até pra gente entender. Sim, então a gente tem o long only também, o FIA, né, que está na 6ª versão do modelo, que é um fundo que tem, o objetivo dele
é ter uma volta também abaixo do Ibov, em torno de 17%, 16, 17%, que a gente chama de tracking error, né? Que é a medida do desvio padrão do retorno entre o Ibovespa e a nossa estratégia de 10%. Então, assim, a ideia é gerar líquido para o cotista mais de 10% ao ano melhor que o Ibovespa, né? A gente acha que nessa versão a gente vai conseguir gerar até mais, talvez mais que 12 ao ano. Com um track error um pouquinho maior, assim, de 11 mais ou menos. Então esse é o FIA. Então ele tem... Quantas ações, mais ou menos, na média? Mais de 100 ações, né? Daria pra colocar ali numa caixinha assim, tipo Ibovespa ativo? Sim, provavelmente, porque o tracking era alto, né? Assim, considerando, né, de 10%. E ele tem a exposição usual máxima de 5% em cada ação, mas a usual é em torno de 3%. E aí tem ações menores e com maior exposição. Setorialmente também raramente excede 18%, 20%. A maioria dos setores é abaixo de 10% de exposição. E em termos de capitalização, dependendo se você usa size ou não, né? Mas em geral, se você usa size, por exemplo, no nosso caso, você tem aí uma exposição de até uns 15% small cap, uns 45% em mid e o restante em large. Então a maior parte da exposição é mid e small, mas sendo que large é maior que small cap para ter escalabilidade, né? Esse é o FIA. Daí você tem... Eu vou pegar tudo que você falou do FIA e vou replicar para o nosso. Porque a única mudança que eu acho que a gente tem de diferente é na quantidade de ações, que a gente trabalha com um número um pouco mais enxuto, né, próximo de 50, 60 papéis. Mas você traqueia o Ibovespa também? Então tem um tracking error em torno de 10, 11%. Também é próximo. É muito próximo, por isso que você vai falando. A gente tenta dar aí 1.3 vezes o tracking error, né? É o objetivo, né? E é o que tem sido. Óbvio que a gente está com... São 3 anos que tiveram eventos de cauda, às vezes podem ter privilegiado ou não isso. Precisa um pouco mais de tempo para maturar e ver se de fato isso é o caminho. Às vezes as coisas ficaram um pouco frenéticas em algum momento nesse tempo curto. Mas as coisas... exposição máxima de 5%. Separados no nascimento. Sim, legal. Não, mas vamos lá, Marcelo. Acho que eu vou deixar ele falar dos outros, mas sabe o que é engraçado? Não tem isso em literatura, né? Então acho que são caminhos legal. Que chegaram no mesmo lugar. Vou apanhar aqui falando de novo. Bacana, né? É o feeling. É o feeling do modelo. É isso. E provavelmente a experiência de você implementar isso ao Brasil que acaba dando certo nesse formato, né? Eu acho que tem uma coincidência interessante. Geográfica que acaba te levando para um caminho ou para outro. Né? Por que a gente trabalha com um número de talvez 50, não sei se 100? E aí você falou de novo, outra coincidência. A gente tem em torno de 12% em small caps, 48% em mid e os outros 40% em large. Então, assim, acabam sendo números muito próximos. E assim, isso é bacana, que faz sentido, né? Pelo tamanho do mercado, pelo número de ações, de setores. Né? A partir do momento que a gente passar a ter 500 ativos listados aqui, etc., talvez as coisas comecem a divergir em caminhos diferentes e aí isso que é o charme do negócio. Sim. Boa. Desculpa ter te deu. Não, que isso, mas foi legal, porque teve muita coincidência mesmo. Aí tem um long bias, né? O long bias é o seguinte, o quanto você vai investir nesse portfólio que é o FIA e o quanto você vai investir no long and short. Então você investe, sei lá, por exemplo, X% no long only e menos X no long and short. E então, long bias, quando a gente montou, a gente fala assim, como é que a gente vai definir quanto a gente vai investir na versão long only e quanto a gente vai investir na versão long and short? Daí a gente criou um modelo tático que ele avalia cenário macro. Então, ele avalia se o cenário está mais bullish ou mais bearish. E se estiver mais bullish, ele põe mais sistematicamente mais em ações. E se estiver mais bearish, oscilando mais, ele põe em long and short. Então, ele varia a exposição net comprada entre 60% e 100%. E a exposição bruta é entre 120 e poucos e 130 e poucos. Então, quando ele quer investir mais em long and short, o que ele vai fazer? Ele vai enxugar a posição net comprada e vai aumentar a parte vendida, né? E aí ele vai aumentar o bruto, o grosso. E isso, basicamente, a gente fez no backtesting essa análise, o range da parte comprada e da parte bruta para chegar
nos 16 de vol, que a gente queria para dar líquido para o cotista mais de 20 e poucos por cento, só que a gente está dando menos de 13 com 21, 22. Então, de novo, também a gente está conseguindo... Ser mais eficiente. Porque também não tem ainda tanto gestor no mercado. Provavelmente, porque a gente não esperava ser eficiente assim, né? E a parte short, vocês selecionam papéis, o modelo seleciona papel, ou é índice? Então, tem um formato possível em índice. Agora, por incrível que pareça, o índice ele é mais escalável porque, né, tem mais liquidez, só que você correlaciona mais com o mercado em geral. Então, se você usa o short com ações, você tem menos escala, mas é uma escala razoável, mas você consegue um portfólio... em geral, o retorno é tipo 2, 3% ao ano melhor, mas com Sharpe bem melhor, porque você descorrelaciona, entendeu? Então, a gente usa hoje com ações. Porque quando você tem, por exemplo, um portfólio, até porque a gente não falou sobre muito short aqui, né? Sim. Um portfólio de qualidade, né? Que você tem indícios que ele funciona, comprações de boa qualidade, você também tem o que endossa ele funcionar é o oposto do baixa qualidade. O que não funciona, né? Não funcionar, vamos colocar dessa forma. De se você comprar sistematicamente um portfólio de empresas ruins, você vai sistematicamente perder dinheiro em relação ao seu benchmark, né? Então, quando você faz, de fato, um short disso aqui, né, e tá no long in quality, você consegue capturar o que a gente fala que na essência é o prêmio de risco, né? Que é o high quality menos o low quality, né? Aí você tem, de fato, o fator qualidade. Então, quando você explora isso através de um fundo long short, você consegue capturar os dois alfas, vamos chamar assim, né? Fazer versus a média de mercado. Exatamente. Então, a parte long and short dá traz esse retorno, que é o retorno descorrelacionado, porque você está comprando o que você mais gosta e vendendo o que você menos gosta. Então, esse retorno... O modelo, né? Eu tô super... Exato, toda hora. O modelo tá... Então, descorrelaciona mais. Tá. Mas assim, você falou um negócio interessante. Apesar de ser um modelo, no início do dia, né, quem parametrizou o modelo tem um modo de pensar em alocação, tem uma tendência talvez em olhar para ações de mais baixa volatilidade, ações mais de qualidade, se forem rígidos os caixinhas, mais de valor, etc. Né? E aí, em função desse princípio da gestora sistemática, dessa essência do que ela você vai se refletir no que o que mais gosta e o que menos gosta na cabeça do gestor no final do dia, né? Como se estrutura o portfólio. Como se estrutura o portfólio sistemático, né? Então, por isso que você pode ter duas gestoras sistemáticas. Porque se fosse uma cópia, na essência, eu já falei isso aqui desde o começo, do que tá na academia, ia ter um cara só, um player só e acabou, né? Sim. Todo mundo replica o que tá lá publicado na academia e tem uma gestora pura, sistemática, que faz exatamente o que tá. Nessas fases, né, como você está falando, nessas fases de construção do portfólio, tem várias nuances ali que vai diferenciar os gestores, né? Como é que são os critérios que você vai escolher os indicadores para estar no portfólio? Como é que você vai construir o portfólio? Que viés você vai dar? Enfim, tem semelhanças, mas tem diferenças também, né? E acho que isso comunica um pouco com uma questão que eu tenho aí, quando a gente vai agora, então, pro investidor final, né? Quando ele escolhe investir num fundo sistemático, quantitativo e ainda mais agora com essa camada adicional que a gente fala do modelo de fatores. Eu fico imaginando que assim, a gente faz um trabalho aí de, dar vitrine, visibilidade, tentar explicar como é que uma pessoa, um investidor comum, deveria olhar ali, basicamente, acompanhar um gestor, um fundo, né? Não só olhar para retorno passado, né? E dá para ver no nosso bate-papo aqui de hoje que é zero trivial esse tipo de gestão. Que vocês diriam, o que um investidor, pessoa física, ali, o teu cotista, ele deveria olhar, né? Porque quando eu invisto num multimercado macro, quando eu invisto, eu olho para os analistas, bem ou mal, a gente já tem figuras mais tarimbadas aí de mercado, ainda mais que, né, aparecem aqui no Outliers e que a gente acompanha. E aí a gente tem aquela velha máxima, né, que até pra mim chega essa pergunta, eu falo, eu vou investir num black box, naquela caixinha preta, e aí acho que vocês podem ser bem pragmáticos, acho que quero ouvir mesmo a opinião pessoal, né? Cara, entrega o seu dinheiro, terceiriza mesmo e confia, terceirização pura, e confia que a gente vai aqui atualizar modelo, vai revisar, vai fazer gestão de risco, ou não? Tem alguma coisa mais quali, que eu deveria mais simpatizar com o Luciano,
ou com o Marcelo? Quais são aí os, sei lá, guia prático aqui de... acompanha um gestor sistemático, um fundo sistemático. Eu vou falar dos dois mundos, você falou de olhar para os analistas, etc. No final do dia também, o analista tem um modo de pensar que é a cabeça dele, que é um black box. Ele pode conversar com você por 1 hora aqui, por 2 horas aqui, você não sabe como ele pensa de fato, né? Você pode ter uma ideia, né? As decisões que o gestor vai tomar vão acontecer num comitê de investimento que vai ser e o go no go dele vai ser um modo de pensar dele, que é um black box, né? Que talvez ele possa ter ao longo de anos mais acertos do que erros. E você vai saber isso ao longo de anos. E pode ter ao longo desses N anos vários fatores comportamentais que podem ter feito ele performar melhor ou pior. Sei lá, às vezes ele brigou com a mulher num dia, fez uma besteira no fundo, às vezes ele teve alguma perda na família, às vezes ele passou por uma fase ruim da vida, e isso pode impactar positivo ou negativamente na gestão do portfólio dele, em alguma fase da gestão. No nosso caso, o quali ele é importante, só que ele se traduz num quant mais mensurável, né? Ou seja, quanto mais dados você tem de um fundo quantitativo, mais você consegue ter de informações sobre aquela gestora, né? E cada vez menos, pelo menos na nossa visão, o gestor ou a gestão passa a ser importante. E cada vez mais o modelo é preponderante. Então, no teu modelo, na verdade, no teu tipo de gestão... processo, né? Eu posso ficar muito menos preocupado se o Luciano vai passar por uma depressão, vai ter a briga com a esposa. É isso, né? Sem dúvida. Sabe o que eu fiquei pensando, inclusive, no nosso trabalho como analista agora? É assim, no final, é o que ele falou, né? O gestor, quando a gente conversa com o gestor que não é sistemático, a gente justamente fica tentando entender o que tá na caixinha dele e depois a gente tem que ficar fazendo check do tipo, olha, ele falou que ele fazia isso, isso, isso. Ele fez ou não fez? Exato. Haja CRM. Então, Exato. assim... Ele falou que ganha dinheiro desse jeito, né? Será que ele ganhou o dinheiro ou desse jeito? Ou ele pensa perde assim, dinheiro assim, desse jeito? assado. Então, acho que vocês, no final, talvez deem menos trabalho. É. Eu vou ficar com essa pergunta aqui mas na minha cabeça. Mas você acha, Marcelo, então, que posso ficar menos preocupado se você tropeçou na rua, bateu o carro e ficou triste, chateado? Então, essa questão primeira, eu gostaria de falar sobre o black box, né? Como foi falado, né? Se você entende os critérios que o gestor usa para selecionar os ativos e para investir, isso já não é mais black box. Então, mesmo sistemático, eu acho que a gestora, em geral, deveria dizer muito detalhadamente como ela usa aquilo, como ela implementa. Então, eu uso os critérios, né, de valor, qualidade, o ranqueio, todo o processo. Então, tem que ser transparente, sendo sistemático ou não, eu diria, quase um né? box de chuveiro lá, de vidro, só que tem uma cortininha em volta para cobrir algumas coisas. Não, claro, exatamente, né? Mas você tem que mostrar o Disseram que os gestores né? fundamentalistas sensualizam, é isso? Pode ser. Mas, enfim, você tem que ser transparente e né, explicar o teu processo. Agora, claro, em geral, o sistemático ele está menos sujeito a esses vieses comportamentais. Então, assim, ele tem essa vantagem e ele teria menos risco, né? No sentido de que você usando um processo sistemático, aquela regra já está estabelecida e você está um pouco menos sujeito a emoções, vamos dizer assim, né? E deixa eu perguntar, uma coisa que num processo de diligência, né, a gente coloca ali na base cadastral que a gente forma, cara, com qual ativo ou qual nicho de atuação o gestor mais ganhou dinheiro. E aí, às vezes, poxa, você vê podcast, vídeo, live, o gestor falando, eu ganhei dinheiro com o Magazine Luiza, eu ganhei dinheiro ficando short em IRB, como a Esquadra fez aquela carta famosa. Qual dos fatores mais deu dinheiro aos fundos long only de vocês? E como é que vocês mostram isso numa atribuição de performance, né? Explica um pouco, até porque a gente aprende muito a ler carta de gestor macro, long only mais fundamentalista. Como é que vocês acham que é legal ler uma carta, né? Um relatório de vocês? Como é que vocês mostram isso? Olha, em geral, o mais interessante, a gente teve uma conversa interessante com um fundo desse gigante global outro dia, e a gente estava debatendo exatamente essa questão, né? E uma forma interessante é você avaliar quanto o gestor gera de
de retorno adicional ao mercado. E aí tem várias formas de você, tipo, drill down e ir mais específico nisso. Pode ser ao mercado todo, pode ser aos fatores de risco em ETF que já existem. Então, se você está gerando... Então, se tem um fator de risco no mercado de valor e você consegue entregar mais do que aquilo, você está fazendo alguma coisa melhor ao longo do tempo, né? Ou de várias famílias. Enfim, é um pouco nessa... Assim, com esse viés, né? Se você... A outra ideia é o seguinte... algo que a gente também faz, né? Se a gente desenvolve... assim, um modelo de fatores, a gente tem que entregar razoavelmente mais do que o que é o básico, que é como se fosse desenvolver um ETF desses fatores, entendeu? Então, você pode comparar com o mercado, você pode comparar com o ETF, você pode comparar com outros gestores, né? Então, é um pouco... Agora, especificamente sobre o ativo, a gente não vai ter... Porque, até usando o exemplo da Carol, ela falou, vocês até falaram aqui, né? Magalu não é... Ele é um caminho, né? Pro que você quer. Então eu não quero ver se você ganhou dinheiro com Magalu ou não. Talvez eu queira ver se você ganhou com o momento. Ou não. Isso. Então como é que você vai me mostrar isso? Você vai me mostrar isso que você ganhou mais dinheiro com o momento e em quais papéis? Como é que você acha que é o ideal acompanhar isso, né? O ideal é exatamente isso. Porque, por exemplo, Momentum, ele vai performar bem num fundo long only se o mercado estiver positivo, né? E aí, obviamente, você vai... O teu fator de momento deveria entregar algo a mais do que simplesmente um fator genérico, né? Então, acho que são essas visões, né? De você avaliar se aquele gestor ele está entregando mais do que o usual, né? Em cada uma... E o Luciano, em um momento, também falou... Em um momento... Tem que tomar cuidado, né? Tudo complicado. Que, por exemplo, uma ação pode ter mais de um fator. Então, talvez por isso seja mais complicado quebrar, sim? Porque mais complicado quebrar por ativo, porque, de novo, eu acho que é importante não por ativo, mas pelos fatores, né? Dado que em uma ação você tem exposição a vários. Aqui a gente falou que é de ciência, né? Então vamos usar um pouco de econometria básica, que você pode pegar criar um modelo multifatores, né? E criar lá um portfólio que você vai ter uma exposição a risco de mercado, um fator de momento, um fator... Enfim, decompor em vários grupos de fatores com o que você tem de literatura aberta. Tem vários índices de fatores já parametrizados no Brasil, mas que não vieram ETFs, né? Quem fez isso, se não me engano, foi a S&P, né? Você tem vários desses junto com a B3. Você pode, de alguma forma, pegar essa metodologia, criar um portfólio long short, né? E criar esses e ver se um fundo dado, fazer uma regressão, né, multifatorial e ver qual que é o load que você tem daquele fundo em vários dentro dessas caixinhas e vai saber, poxa, o cara me falou que ele tem exposição em momento, só que quando eu faço a regressão aqui não tem exposição em momento nenhuma, né? Então você consegue da mesma forma decompor o que a gente fala aqui na nossa cota diária, né? Isso é super trivial de ser feito aí com um pouco de econometria. Você faz uma regressão dos retornos dos nossos fundos contra essas famílias, por exemplo, do S&P, da BlackRock. Dos ETFs específicos, né? Aí você vê se a gente está alocado realmente nessas famílias e se a gente gera algo a mais acima dessas famílias e se o que a gente gera tem significância estatística também. Vocês acabaram de dar uma lição de casa para Clara Sodré. Beijo, Clara. Já sabe que vai ter que fazer essa regressão. No final do dia é o alfa. Só o Pedrinho mesmo, pra salvar a gente. O mercado tem a tendência de falar que alfa é o que se gera de excesso de retorno ao benchmark. Não é, né? Alfa é o que se gera de excesso de retorno a um benchmark ponderado por beta, né? Então, o primeiro passo é esse, né? Então, poxa, tem um fundo lá que o mercado subiu 10%, o fundo tem beta 2, para tomar risco, né? Subi 20%, ganhei 10% de alfa. Não ganhou nada, não ganhou alfa nenhum, a alfa é 0. Só que ele cobra performance em cima dos 10, então ele ganha. Então esse é o mundo perfeito para quem não entende a relação beta e alfa, né? O que a gente se propõe a fazer, a gente está começando a incorporar isso nas nossas apresentações, vai tentar fazer esse relatório, vai falar assim, este é o meu alfa e esses são os loads que a gente tem em vários fatores, né? Nos últimos 12, 24, 36 meses. Para deixar bem claro, de fato, o que a gente tem de retorno em função dos fatores
tradicionais da academia, né? Fatores até feitos dentro de casa, porque às vezes é mais fácil do que eu pegar os do S&P, porque precisa ser o fator long short, você não pode ter seu long only, senão você vai capturar beta de mercado no fator, você tem que ter o beta do mercado em um fator e depois você ter os spreads nos outros, né? E aí vai ter um alfa ali que tem que ter significância estatística, senão pode ser uma grande aleatoriedade do que a gente está fazendo naquele ano específico, naquele biênio, enfim. Dito isso, vocês falaram bastante de baixa volatilidade no começo. Qual o fator que mais agregou na carteira dos fundos? O Luciano, eu sei que tem um queridinho ali, que eu já... Acho que a cultura um pouco da casa é ter uma exposição, essa cultura da casa é o fator que de fato tem mais relevância no ciclo, né, que é momento. Só que se expor a momento pura e simplesmente se expor a momento é uma coisa que me deixa extremamente desconfortável olhando lá atrás, né, concentração no modelo. Então o nosso trabalho lá, quando a gente formatou os modelos, é como é que eu consigo alocar em momentum e controlar o meu risco da melhor forma possível, né? Porque o momentum principalmente quando a gente olha o fator long short de momentum, ele tem um risco de cauda absurdo, né? Ele tende a quebrar em alguns mercados, né? Principalmente quando você tem reversão de tendência, drawdown, né? Então, em 2009 você não chegou a quebrar, mas caiu 95%, né? Alguma coisa praticamente irreversível, né? Então, como é que eu controlo isso da melhor maneira possível? Então, a gente não faz long short de momento, né? Tô falando, né? Sim. Mas como é que eu controlo isso? Qual a melhor forma, né? Que fatores que eu posso incorporar aos meus modelos de momentum para ter o que há de melhor em momento, né? Vamos colocar uma forma simples aqui. Então, explorando qualidade, baixa volatilidade, valor junto com o componente de momento, eu consigo dar um pouco mais de suavidade e trazer um portfólio com muito menos... de novo, comprar algo que está subindo porque ele está subindo não faz sentido econômico, mas comprar algo que está subindo porque ele é bom e barato, né? Talvez faça muito mais sentido. Só uma tecla SAP. Então, se fosse só momento, é o que tá subindo, continua subindo, o que tá caindo, continua caindo. Sim. E aí vocês... Isso incorporam acontece outros em fatores. ações, não necessariamente acontece em todos os ativos financeiros. Cada ativo financeiro tem um comportamento. Alguns revertem a média, outros têm tendência. Então, quer dizer, os fatores de risco que mais entregam retorno, historicamente, são momento e valor. Mas são os que têm mais risco e mais drawdown. Então, você tem, se faz duas ações importantes. Uma é combinar com outros fatores de risco para você gerar, né, descorrelação, diminuir o risco e melhorar essa parte de drawdown, né? E você também pode atuar dentro das famílias e também fazer algumas correções, porque idealmente, por exemplo, você tem lá, vamos supor, fator, que a gente falou aqui, né? Valor, momento, baixo risco e qualidade. Você tem 4 fatores, vamos supor. O ideal é que a correlação entre esses 4 seja 0. Mas você pode conseguir isso pontualmente, é muito difícil conseguir isso ao longo do tempo, mas você tem que ir reajustando o portfólio. Então, você pode tentar também correções nas famílias para que elas não tenham uma correlação, por exemplo, muito diferente de 0 entre elas, né? Então é um pouco isso, assim, você tem 2 fatores que meio que dominam em termos de retorno, mas eles também dominam em termos de risco, então você tem que ajustar um pouco o E portfólio. com ciclos de vida completamente diferentes, Sim, né? sim. O momento tem um ciclo de vida muito mais curto que valor. O valor tem um ciclo super longo. As coisas não vão acontecer tão rápido. O momento tem uma intensidade de rebalance muito maior do que valor, enfim. Isso. E o estado da economia também, que cada um funciona também é diferente, então você tem que tomar esses cuidados aí, né? E ter um portfólio diversificado. Eu acho que a gente agora tá pronto pra chegar no momento da Marília Gabriela, né? Onde a gente... Não, assim, ó, minha cabeça tá aqui cheia de coisas e ideias pra fazer, gente. Acho que foi super bom fazer esse educacional. Mas, passando aqui no nosso momento, onde a gente quer saber um pouco mais de vocês, queria perguntar, Luciano, você tá lendo algum livro? E se sim, você indicaria? Tô lendo um livro, acho que a grande dificuldade nossa, principalmente da nossa gestora, é como é que a gente vende algo que é novo, difícil de se compreender. Então eu estou lendo um livro chamado Pitch Anything. Pô, já tinham me indicado esse livro, agora 2 indicações, é um sinal. Então no começo é um livro muito bom, porque de fato a gente precisa entender como é que a gente vende algo que é super novo, ainda
inexplorada no mercado brasileiro e começa, enfim, tentar vender melhor o que a gente faz. Olha, eu tô lendo um livro bem diferente, que não tem nada a ver com Gostamos. Eu tô lendo um livro sobre... A gente tá nesse momento do Brasil difícil, né? De racionalidade, o que é democrático, o que não é. E daí eu fui ler um livro sobre o que Platão falava de Sócrates quando ele... É um livro, claro, que é pro nosso contexto atual, mas é tipo... É a visão de Platão sobre Sócrates, sobre democracia, sobre racionalidade e tudo mais. E aí você vê que muito das questões que a gente está debatendo hoje no Brasil é histórico da humanidade, né? Então eu tô lendo sobre isso. Qual que é o nome do livro? Fiquei curioso. É Platos Sócrates. Então, Platão sobre Sócrates. É um livro que ganhou até vários prêmios. Não deve ter uns 10 anos, assim, ganhou vários prêmios. É bem interessante. Se vocês pudessem indicar quais foram as pessoas que mais tiveram impacto na vida de vocês. Então, assim, quando a gente conversa com o velho investor, né? É o Warren Buffett, é o rei, né? Pra vocês, tem alguém assim? Na minha vida, foi meu pai, na verdade. Mas, assim, em termos de investimento, o Warren Buffett, com certeza, né? E aquele desenvolvedor que desenvolveu aquela regra de Kelly, que era um pesquisador lá do Bell's Lab, né? Enfim, alguns quants, né? E esse também que desenvolveu foi um dos primeiros investidores sistemáticos que desenvolveu aquela metodologia usando Kelly para tentar sistematicamente ter um edge em relação a cassino, né? Enfim, são vários, né? Alguns. Mas o Buffett, mais eu acho que o Buffett, o Benjamin Graham, na verdade, que foi um dos precursores dessa forma de investir de forma diversificada. Eu diria que o principal talvez seja o Benjamin Graham. Eu vou falar uma figura um pouco mais recente, talvez um pouco menos conhecida, mas você deve conhecer bem, Paixão, que é o Clifford Asness da EQR. Sim. Enfim, o EQR tem vou dizer que a história é parecida com a nossa, mas talvez eles foram alguém que a gente se espelhou bastante, porque eles começaram a explorar o mercado sistemático nos Estados Unidos no final dos anos 90. Né? O mercado ainda super novo, engatinhando, e ele saiu do Goldman, enfim, ele foi aluno do Fama na academia. Então é uma das gestoras sistemáticas, talvez uma das mais reputação hoje lá fora. Chama EQR, né? A gestora que ele está à frente tem praticamente acho que 25 anos de história. Então é um cara que eu me inspiro bastante. Tem uma produção de papers incrível. Sim. Né? A gente se alimenta bastante do que eles fazem lá. Acho que, enfim, poucas coisas. Eles têm um jeito de escrever muito bom no sentido de publicidade, né? Então a gente se inspira também aqui para tentar criar alguma coisa similar dentro do nosso contexto aqui. Sim. Gestores que você investe ou que você admira, não precisa ser quant, tem alguém do mercado aí? Nosso mercado é relativamente pequeno, assim. Tem alguma gestora, algum fundo específico de alguma gestora que você gosta, que você fala, bom, sei lá, além da meu dinheiro, porque eu sei que vocês geralmente tem muito dinheiro de vocês na própria gestora, né? Historicamente eu tenho relações pessoais muito, muito fortes com tanto a turma da SPX quanto da Capitalo, por termos sido contemporâneos, sempre tido relações pessoais, inclusive na época de BBM ali há praticamente 20 anos atrás, né? Então, em função disso, eu sempre acabei, na época de Bahia ali dentro da gestora, já conheci o time, etc. Então acabo tendo familiaridade, conhecendo as pessoas e investindo com eles. E fora desses dois, né, Capitalo e SPX, eu admiro muito o pessoal da Biuna também, que acaba tendo teve uma trajetória incrível aí, enfim, são gestoras que acabam sendo parte do meu portfólio, apesar de ter praticamente mais de 90% do recurso dentro de casa. Bom, eu tenho quase que tudo que eu tenho líquido na Base, né? Mas eu acompanho bastante a ZQuest há bastante tempo, então eu admiro, tem vários grupos de gestão lá muito bons. E eu diria aqui no Brasil o outro Dynamo, né? Que é um Vale Investing assim, de longa data, assim, que
Alguns deles se formaram lá no Santo Inácio comigo, lá no Rio. E lá fora, alguns também, como foi mencionado aqui, né? A Cage, a EQR, o Dimensional, né? Que talvez tenha sido o primeiro gestor de fatores no final da década de 80. Enfim, alguns. E deixa eu perguntar para vocês. O que vocês acham que hoje em dia é o maior erro do investidor médio? Então, por exemplo, o investidor Carol, o investidor Rodrigo, o investidor Nath, minha mãe. O que vocês acham que é o maior erro deles? Olha, a gente tem dados dentro de casa já suficiente para fazer uma observação que não foi só... se não me engano, foi a Guepardo que fez isso recentemente online, né? Postou no Twitter, se não me engano. Falou no episódio da Outliers Falou, também. inclusive? A vida útil média de um cotista no fundo é menos de 12 meses, dados deles, né? A gente, observavelmente, a gente fez algum tipo de estudo lá dentro e a gente consegue ter uma ideia de que realmente é próximo de 8 dentro de casa, ali, em média, né? Depende um pouco do como está o mercado. Então, assim, nos últimos 12 meses, a intensidade de turnover ela acabou se intensificando versus o que era pré-aumento de juros. Vai? Então, tem um pouco desse perfil. Mas o que aconteceu? O cara vendeu a cota 30%, 20% mais barato do que está hoje, né? E aí agora você começa a ver um processo de retorno desses cotistas de plataforma. Então ele paga caro, vende barato. Ele não faz só isso com cota de fundo, ele faz isso com ação, ele faz isso com uma série de ativos financeiros. Então eu acho que o grande erro, né, que eu imagino do investidor, pessoa física, não sei se digo só pessoa física, mas investidor em geral, é não respeitar uma alocação estratégica rígida de longo prazo, né? Eu acho que fica nessa expectativa, o que eu preciso fazer no meu investimento amanhã, na semana que vem? Nada. Daqui a um mês? Nada. Daqui a um semestre? Talvez alguma coisa. E daqui a um ano? Um ajustezinho. Acho que essa dinâmica de ter que fazer ajuste tático em cada de pessoa física que se criou destrói muito valor. Sim, concordo. 100%. É importante definir o perfil de risco e quanto você vai deixar em liquidez para alguma necessidade, você não mexer muito nessa alocação que você define, né? E não ficar comprando cota cara e vendendo cota barata de fundo. O problema é que o investidor ele acaba, de alguma forma, em momentos de mercado mais céu azul, céu de brigadeiro, ele acaba tendo uma tendência a preencher o suitability onde ele se diz mais arriscado, né? Mas no primeiro dor de barriga, ele fala, vamos resgatar tudo que está caindo, né? Porque de fato ele lá atrás, no suitability, ele não foi honesto com aquilo, né? Eu não sei se é uma questão estrutural de se repensar suitability, né? De até em plataforma a gente tem muita tendência de ter ali retorno eu te afirmo, 12 meses. A gente fez um estudo. São 12 meses. Isso não é muito bom. Mas é o problema, porque não tem 24 e 36 do lado. Só vai até 12. Pelo menos ter 24 e 36. Porque se ele começa a olhar um espectro maior, onde ele não enxerga na plataforma, o que ele enxerga lá é mês, ano e 12 meses. Se ele tivesse ali do lado 24 e 36, talvez com um número diferente, talvez ele tivesse uma tendência a falar, poxa, tá ruim nos últimos 12. Porque os últimos 12, o que aconteceu de outubro a outubro? Não tem. Mas o que aconteceu nos últimos 24 meses já é um pouco... 36, poxa, tem um pouco mais de robustez na informação. Mas você sabe que eu sou o maior defensor, né? Enfim, eu não canso de falar que eu sou um discípulo tupiniquim desse tamanho do David Swensen, né? E acredito muito nessa questão de que o asset allocation e estar no mercado te dá 80% do retorno do portfólio. Mas eu só vou fazer uma defesa que, atuando às vezes como planejador financeiro, eu também vi uma especificidade, principalmente no Brasil, talvez em emergentes no geral, né? E é o não ajuste da liquidez. O brasileiro não faz um colchão, não faz a reserva de emergência de fato do tamanho que tinha que fazer. Para ter uma característica mais de um endowment. Que é o seguinte, ele aguenta mais chacoalhões. E aí o brasileiro médio, 80% do Brasil, 90% do Brasil, às vezes não é que ele quer resgatar, é que ele precisa resgatar. Porque ele perdeu o emprego, porque as contas da casa mudaram, porque... Então acho que essa falta do casamento do ALM, passivo e ativo, é péssimo no brasileiro, né? Porque a gente fica achando que o brasileiro também só resgata porque quer, né? Porque ele precisa muitas vezes. E não tô aqui defendendo não, né? Muito pelo contrário, de novo. Volto a dizer que eu sou o que mais acredita, mas eu acho que esse ajuste de liquidez também é mal feito. A gente não tá preparado para
períodos eu acho duros, que aí né? pode entrar né, empresas propostas como a XP, né, que tentar melhorar na parte de gestão das contas, né, de organização, né, da família e para fazer esse planejamento bem feito, né, e não ficar com esse... porque se você não faz o planejamento bem feito, depois que está rolando, você acaba afetando o teu investimento. E de né? outro Então, lado, também sim. trazendo uma visão mais de longo prazo, né? Talvez trazendo informação no portal de retornos de um espectro de tempo maior, né? Enfim, de fato o cotista começar a se acostumar com ranges mais longos do que ficar naquela visão de 12 meses que às vezes não representa nada de um portfólio de investimento que tem um ciclo de maturidade muito mais longo do que 12 meses. Sim. E supor que a gente trouxe agora para o time um analista que vai começar a olhar os fundos que investem em fatores, vamos colocar assim. A pessoa nunca viu nada. O que vocês indicariam de leitura básica? Nunca viu nada? Acho que eu começaria com o paper do CAPM lá de 1970. Você precisa entender o... Tá bom, dá o passo 2 também. Né? E acho que na sequência um paper do Family Friend. Acho que a indústria, o mundo de fatores, ele não se baseia muito em livros. Tem ótimos livros na literatura, acho que são excelentes. Sim. Mas acho que onde a riqueza de conteúdo está na academia. É. E aí a academia tem o seu charme no sentido de você começa a ler um paper e dentro daquele paper você tem 20, 30 referências e aquilo vai dando sempre um link em outro, então você tem uma rede de artigos publicados que se interconectam, que você vai começando a ter, vendo a visão de um, a visão de outro, e vai te tendenciando como é que você pensa, e com quais são os fatores que você de alguma forma se identifica, e isso vai te levando enfim, a entender como é que funciona esse mundo. Em Colômbia, na Universidade de Colômbia, que é onde o Warren Buffett estudou e o Graham, né? No centro de Value Investing, que é eles começaram a tratar de fatores há uns 15 anos atrás também, né? Então, porque Value Investing é um dos fatores de risco, né? E daí eles atraíram um professor que hoje está na BlackRock, que é o Eng, o primeiro nome eu me esqueci. E ele tem um livro sobre fatores de risco que é baseado em asset allocation também, porque ele trabalhou muito com endowments e fundos de pensão, que é ótimo. Expected returns? Eu acho que, eu não sei se é Expected Return, mas é o livro desse autor. Posso passar para vocês depois? Eu esqueci o primeiro nome. Passa, a gente coloca na descrição. E é um resumo bem legal assim de investimento e ele compara, por exemplo, investir em classe de ativo versus fator, por que é mais interessante você mapear risco antes de pensar em classe de ativos, e como ele desenvolveu, né, esse tipo de asset allocation com os fundos de pensão meio que depois da crise de 2008, né, que eles começaram a incorporar bastante essa visão aí. Gente, pra gente finalizar aqui, queria fazer uma última pergunta, que a gente agora começou a fazer com os gestores. Quem que vocês gostariam de ver nos próximos Outliers? Não precisa se limitar somente a um nome. Eu não sei se ele já esteve aqui, mas eu gostaria de ver meu amigo Luiz Alves aqui. Mais um, hein? Mais um pedindo, hein? O Luiz Alves. O pessoal da Dynamo já tiveram aqui ou não? Também não, esse é um convite especial, de peso, que a gente vai fazer também, gente. Tá bom, muito bom. O pessoal da Quest já teve aqui, né? De ouvir, né? Já. São da casa já. Bom, gente, primeiro queria agradecer a participação de vocês, foi super rico, super educacional. Para quem quiser saber um pouquinho mais da Base e da Vanguard, onde a gente acha vocês? Bom, você consegue achar a gente através do nosso site, onde tem bastante informação, enfim, as cartas, lâminas, enfim, Vanguard, AM, de assetmanagement.com.br. E eu tenho uma conta no Twitter também que tento me comunicar e trazer um pouco mais do processo educativo de fatores, que é @lucianobfranca. E enfim, tem no Instagram também, mas muito menos ativo, mesmo nome. Bom, a gente no site também, né, que é www.bcm.com.
Lá tem muito artigo. Vamos soletrar Bayes, que acho que não é tão trivial para todo mundo. Legal. B-A-I-Y-E-S, né? Bayes é o nome de um matemático inglês, né? Então é www.bayescm.com. Tem muito artigo que a gente, inclusive nessa área nova aí de machine learning que a gente implementou, e sobre fatores em geral e educativo, também no LinkedIn e também no site da ZQuest, né? Então, basicamente são esses lugares aí. Sgavioli, você como presença ilustre, como é que a gente te acha? Principalmente porque o time da Nath e do Sgavi vão publicar um relatório sobre investimento em fatores. Então, fiquem ligados. Bom, primeiro uma honra estar aqui no meio de vocês duas. Eu adoro essas meninas e sou fã delas. Então, quem quiser me encontrar, eu tô muito mais do LinkedIn e no Instagram. Então, @Sgavi, com S no começo, .xp. E no LinkedIn, Rodrigo Sgavioli. Gente, prazerzaço estar aqui com vocês. Tá bom. O meu, gente, não é um Instagram super famoso, né? Porque eu não sou tão pop quanto essas duas celebridades aqui, mas é RSO_Carolina. E o meu, Natália, com th.d.sa. Também tô aprendendo muito. Gente, então é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E esse foi o episódio sobre investimento em fatores. Tchau, tchau.